Covid-19 e Espiritismo. Este é o assunto de hoje a pedido de uma telespectadora. Vamos lá? Hoje a gente vai falar qual que é a relação que existe entre a Covid-19, que é o coronavírus, e o Espiritismo. É um assunto bastante complexo da gente falar, mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no canal, pode ter certeza que você vai ajudar muito a expandir o Espiritismo pelo país. Eu agradeço. Milhões de pessoas perderam a vida por causa do coronavírus, da Covid-19. E esse é um assunto que deixa muita gente triste. Eu acho que todos ficam tristes ouvindo esse assunto, coronavírus. Mas o que isso tem a ver em relação à doutrina espírita e espiritualidade? Como a gente consegue lidar com uma situação dessa, quando a gente perde um ente querido, uma pessoa próxima, um amigo, um parente? Pode até parecer estranho falar isso, mas tudo a gente tem que tentar tirar algo positivo. Aí como se fosse aquela frase, do limão a gente faz uma limonada. A gente vê milhões de pessoas morrendo todos os dias por causa dessa doença, desse vírus, que causou muita tristeza na gente. Só que ao mesmo tempo, precisamos entender que a espiritualidade, ela está preparada para receber nossos entes queridos. Se você assistiu o Nosso Lar, lá tem uma cena muito interessante que o ministro, o governador ali do Nosso Lar, ele aparece para todo mundo e fala: vocês precisam se preparar, que infelizmente ocorrerá uma grande guerra mundial, que era a Primeira Guerra, e nós receberemos milhares de pessoas por causa disso. Com o coronavírus não foi diferente. Com certeza a espiritualidade já sabia de antemão que haveria o coronavírus, e aí pode ter certeza que no mundo, todas as colônias espirituais que estão espalhadas pelo mundo, eles se prepararam para receber todas as pessoas que estão desencarnando por causa dessa doença. E eles, muito bem amparados, estão sendo. É uma pena porque a gente não consegue compreender. Nós ainda não temos a capacidade para compreender a perda de um ente querido. É muito difícil. A gente fica triste, a gente se lamenta. A gente pensa, poxa, mas a pessoa era tão querida, tão amável, ela se cuidava, essa pessoa morreu do coronavírus, ela não merecia, Deus não foi justo com ela, essa doença, e a gente começa a procurar culpados. Mas em relação ao Espiritismo, como eu falei, isso não deixa de ser uma expiação coletiva. Deus, ele não permitiria que isso acontecesse à toa. Ele não larga a gente e fala, vocês que morram com o vírus. Isso não é verdade. Até porque no Livro dos Espíritos, na pergunta 737, explica algo que é muito interessante para compreender quando esse tipo de situação acontece, por exemplo, uma pandemia. Porque o artigo 737 do Livro dos Espíritos fala dessa forma. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta é, dos Espíritos, para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Ela explica muito bem a respeito desses tipos de situações, que a gente chama de lei da destruição, os flagelos destruidores, que a gente pode colocar um caso da pandemia. Inclusive, pandemias sempre ocorrem. A gripe espanhola, 100 anos atrás, teve a hanseníase, teve a peste negra que matou milhões de pessoas, assim como a gripe espanhola, como eu falei agora, matou milhões de pessoas. E nesse momento a gente culpa Deus. Não tem quem a gente culpar. A gente culpa Deus. É triste quando isso acontece, porque a gente não consegue compreender. A gente perder uma pessoa de um dia para o outro. Porque essa doença ela mata muito rápido. E como eu falei, muitas pessoas que morreram, que desencarnaram por causa dessa doença, na verdade, praticamente todas as pessoas que desencarnaram, elas estão sendo bem amparadas pela espiritualidade, porque eles se prepararam lá. Vamos pensar, assim como a gente tentou aqui fazer hospitais de campanhas, aumentar as UTIs,
porque muita gente deixou de morrer por causa disso aqui na Terra. Imagina a espiritualidade que é muito mais elevada, tem muito mais conhecimento do que a gente, como eles já devem ter se preparado para receber um ente querido. Então, se nesse momento você está triste, que você perdeu alguém, pensa que essa pessoa que você perdeu, ela está sendo muito bem amparada no mundo espiritual. E por mais que você pense, mas eu não queria que ela morresse, Deus foi injusto, não foi certo essa pessoa morrer. Lembre-se de uma coisa, que Divaldo Franco ele falou que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: somos indestrutíveis. Eu achei espetacular. E de fato nós somos indestrutíveis. Nós não morremos. Nós somos imortais. Portanto, não é um vírus que vai acabar com a gente. Ele pode acabar com o nosso corpo físico material deste momento que a gente tem. Mas nosso espírito, ele é imortal. E você pode ter certeza. Quando a gente tenta ver o lado positivo de tudo isso, vamos pensar na coletividade, que a caridade ela aumentou bastante, a tolerância aumentou. As guerras civis que aconteciam, elas caíram muito. Porque nesse momento, todos nós estamos nos unindo contra um único inimigo, que é o coronavírus. Por isso que Deus, o nosso governador planetário, Jesus, através da providência divina, pode ter certeza, ele autorizou que isso pudesse acontecer aqui. Mas não de uma forma punitiva. Mas como eu falei na pergunta 737, às vezes é um passinho que a gente dá para trás para dar um passo enorme para frente. E aí a gente pode pensar, mas por que tem que ser o meu parente? Por que tem que ser a pessoa que eu amo? Por que tem que ser essa pessoa? Porque muitas vezes essas pessoas que se foram, que por mais que se cuidaram, que tentaram, que se foram, elas foram, vamos dizer que escolhidas para irem, para servirem como exemplo para a humanidade. E é por isso que o mundo, depois disso, mudou muito. E a gente percebe que mudou, parece que não, mas para melhor. Para melhor. Especialmente a respeito da tolerância. Porque quando você é uma pessoa tolerante, você aprende a ser uma pessoa mais caridosa moralmente. Quando você também vê pessoas em situação muito difícil, você ajuda com a sua caridade material. Então, às vezes, o que estava faltando para a gente, coletivamente, era essa união. Era essa caridade que a gente está tentando fazer nessa pandemia que está assolando milhares de vidas. Mas que, como a gente falou, um dia a gente vai compreender isso. Um dia a gente vai compreender. Talvez não seja nessa vida, talvez seja em outras vidas, mas nosso espírito, ele vai compreender, desencarnando ou aqui mesmo. Um dia a gente vai compreender tudo isso que está acontecendo, que é muito triste, é muito triste. Para nós é muito triste. Porque nós não temos essa capacidade evolutiva de compreender esse processo da morte. Que, às vezes, essa morte ela é necessária para um bem maior da coletividade. Um dia a gente vai compreender isso. Seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual, quando nós desencarnarmos. E aí, o mundo, você pode ter certeza, ele estará melhor. Portanto, para finalizar, ore pelas pessoas que você perdeu, ore pelas pessoas que estão nesse momento nos hospitais e ore também para que você sempre fique com a mente equilibrada, para que essa doença não te domine e que todos nós um dia fiquemos bem. Tomamos a nossa vacina e rezemos, oremos por todas as pessoas que já foram por causa disso e que precisam nesse momento. Obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Que assim seja.